Olá, chegou a hora de falarmos sobre saúde mental e emocional. Você já parou para pensar se está precisando de um acolhimento? Hoje o programa é todo dedicado a você que precisa de apoio e menos julgamento. O equilíbrio das emoções é extremamente importante também para um corpo saudável. Fique com a gente e fique também em dia com a saúde. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e precisa olhar com mais carinho para a saúde mental. Mas não é exclusividade só da gente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população no mundo sofre com transtornos mentais. Aproximadamente 720 milhões de pessoas. Se você sente que precisa também de ajuda para entender as suas emoções, fique com a gente e quem vai nos ajudar nesse autoentendimento é a médica da família e comunidade, doutora Érica Barros. Seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Muito obrigada pelo convite. Vamos conversar sobre esse tema tão sensível, né? Doutora Érica, saúde mental para quê? Quando que pode ser um alerta? Então, saúde mental para viver, né? Saúde mental para a gente estar de bem com a vida, para a gente realmente ter saúde. Acho que muitas vezes a gente pensa muito na nossa saúde física, mas hoje a gente já entende saúde como um todo do indivíduo, né? A gente não tem saúde em um só aspecto, a gente tem saúde desde a nossa espiritualidade, da nossa saúde física, do nosso bem-estar mental, dos nossos hobbies, das coisas que nos dão prazer em fazer, né? Então, saúde mental para a gente seguir vivendo, né? E seguir vivendo bem, com qualidade de vida. Quando que deve soar um sinal de alarme? Quando a gente sente que as coisas não estão fazendo sentido, né? Quando está tudo muito pesado, quando nada que a gente gosta de fazer tem sentido na nossa vida, sabe? Quando parece que tudo ou gera sofrimento, ou gera angústia, ou gera uma sensação de que nunca está bem feito. Então, todos esses momentos são sinais de alarme, e aí a gente pode procurar ajuda, e tanto de um profissional, né, quanto da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos locais em que a gente se sente bem, pode ser a igreja, pode ser o time de futebol, pode ser o que você se sente à vontade, sabe? E apesar de toda essa sinalização, né, que pode ser diária, né, esse incômodo diário, ainda é difícil também assumir que está precisando de ajuda? É muito difícil assumir, e isso não só saúde mental, mas principalmente saúde mental, porque a gente tem dificuldade de identificar o adoecimento, né? A gente aprende a mascarar, aprende a engolir o choro desde que a gente é criança, aprende a deixar isso para lá e levantar mais um dia, porque a gente é brasileiro, então a gente é guerreiro, a gente não desiste, né? Só que às vezes, mesmo pra gente que é muito guerreiro, que tem esse perfil de lutar bastante, as coisas ficam pesadas. E tá tudo bem ser pesado, desde que a gente consiga pedir ajuda para carregar esse peso junto. Os homens têm mais dificuldade de assumir que estão precisando de ajuda, se sentindo mais frágeis e que precisa de um acompanhamento com um psiquiatra, um psicólogo. Os homens têm muito mais dificuldade, isso é também parte do machismo estrutural, né? E a gente precisa ter paciência, saber como entrar, é uma delicadeza mesmo, tanto do familiar quanto do homem que chega numa consulta mesmo de rotina, muitas vezes uma consulta para medir a pressão dele, ou então para pedir aqueles exames que todo mundo acha que tem que fazer, né? E aí nesse momento é um momento que a gente consegue, com algumas perguntas bem específicas, porque a gente tem questionário de triagem para isso também, a gente consegue acessar aquele pontinho que ele tenta não deixar escapar, porque ele tem que ser mais forte, ele é o provedor, ele é o dono da casa e tudo mais, então ele não consegue, né? Então a gente tem que ter muita habilidade de comunicação para conseguir fazer esse homem soltar, né? O que realmente está afligindo ele. A senhora é médica da família e comunidade. Isso. De que forma a sua profissão, a sua atuação ajuda a cuidar de toda a família em termos de saúde mental? Então, é uma especialidade que aqui no Maranhão não é tão comum, né? Apesar de todo mundo, provavelmente em determinado momento, ter tido contato com um médico que atua na estratégia de saúde da família, que normalmente é o médico que está no postinho de saúde,
né? Quem é usuário do SUS sempre conhece alguém nesse cenário. Nem todos são efetivamente médicos de família, nem todos fizeram a prova de título ou a residência médica, né? Que é o nosso padrão ouro de formação, mas todos eles estão ali para acolher todos os níveis de sofrimento. É muito interessante essa pergunta e dá muito prazer em poder responder, no sentido de que a gente tem uma abordagem bem diferente das outras especialidades, né? Quando a gente se coloca como de família e comunidade, acho que a partir desse nome já dá para perceber que a gente se afasta do paradigma puramente clínico, né? Então, a pessoa tem uma doença e é para isso que ela está ali no meu consultório. Nem sempre ela vai ter uma doença, e isso é importante também quando a gente está nesse pensamento de saúde mental. Às vezes a pessoa tem um sofrimento, né? E a gente precisa ouvir, a gente precisa acolher, porque esse sofrimento, às vezes, é reflexo tanto do que aquela família está vivendo, então um pai que perdeu um emprego, e a gente sim acolher aquela família, ajudar a reestruturar tudo aquilo, uma mãe que não está conseguindo dar conta porque acabou de receber o diagnóstico difícil de um filho que tem, por exemplo, transtorno do espectro autista, que é uma coisa difícil, né? Muda totalmente a dinâmica familiar. Então, a gente se insere nesse contexto e também a partir de quando a gente ouve todo o arsenal cultural que aquela pessoa tem, tudo que ela está inserida. Então, a gente consegue acessar. Você é uma pessoa que tem uma religiosidade muito importante, a igreja é algo fundamental para você, então a gente para e estimula isso, a gente percebe como realmente isso faz a diferença na vida de uma pessoa que precisa, né, ser acolhida, ser respeitada, mas a gente também tem o papel de olhar para esses acessórios que muitas vezes são excelentes para tirar as pessoas de crise e para deixar elas bem e falar: será que não está sendo um pouco problemática essa relação? Será que isso não está te entristecendo um pouquinho? Então é muito isso é competência cultural também, né? Então é muito isso da nossa especialidade. Doutora Érica, as pessoas estão com menos receio de falar que estão procurando psicólogo, psiquiatra. Hoje já tem figurinha no WhatsApp com brincadeiras, de todo mundo procurando ajuda, né? Isso deixa as coisas mais leves? As pessoas estão procurando mais ajuda? As pessoas estão procurando mais ajuda, isso é excelente, né? Hoje eu estava até pensando sobre isso antes de vir. Às vezes a gente tem até o problema contrário, né? Do paciente já chegar no consultório, não, eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, porque leu numa matéria no Google, enfim, e aí a gente tem que fazer o trabalho inverso, né, de trazer de volta para... Existem sofrimentos mentais comuns, existem situações de vida que são difíceis, que a gente vai entristecer, que a gente vai ter dificuldade de fazer o que a gente tem que fazer, mas a gente precisa delinear bem direitinho essa linha, e isso normalmente quem consegue fazer é um profissional, né, então que bom que as pessoas falam sobre, isso é excelente. Eu fico muito feliz, eu fico mais feliz quando eu ouço uma pessoa me procurando, achando que tem alguma coisa, e aí a gente consegue ir desconstruindo isso e trazendo ela para a realidade, né, do que uma pessoa que é muito resistente a um diagnóstico por medo, né, e a gente também tem que ser capaz de ir desfazendo esse medo para ela entender que tem tratamento, que tem cura, que a vida dela pode fazer sentido de novo, né, e a gente tem que fazer essa estruturação. Tem tratamento, tem cura, tem uma conversa amiga, né? Mas muita gente acaba confundindo os papéis, né? O amigo pode desenvolver o mesmo papel do psicólogo? Eu tenho muitos amigos, não preciso de psicólogo. Complexo, né? Não, né? Cada um tem o seu papel, e mesmo que o seu amigo seja um psicólogo, ali ele não está como seu psicólogo, né? O psicólogo é um profissional fundamental que ajuda a gente a estabelecer estratégias de lidar com os nossos problemas, de realmente modificar a forma como a gente encara o nosso sofrimento, de como a gente encara a vida, que faz a gente identificar quais são os problemas, né, que estão acontecendo e como que a gente sai dali, porque muitas vezes a gente se sente sem saída. O nosso amigo, ele é fundamental, ele está ali para nos apoiar, às vezes também para dizer umas verdades para a gente, né, quando a gente não está reagindo tão bem, mas ele não tem essa formação e ele não tem essa percepção distante que a gente precisa, né? De uma pessoa que olha a sua vida de cima e te ajuda a enxergar. O seu amigo está aqui do seu lado,
A visão dele é a mesma que a sua. Então é muito difícil para ele propor soluções se ele está enxergando a mesma coisa que você, né? Então são duas coisas diferentes e o papel do médico, seja o médico de família, seja o psiquiatra, também ocupa outro patamar nessa história, né? A gente não faz o que um psicólogo faz, o psicólogo não faz o que a gente faz e está tudo bem, a gente precisa se complementar. A senhora falou sobre a importância da religiosidade, né? Mas muitas pessoas acabam procurando as religiões ou se entregando um pouco mais a uma vida religiosa e acreditam que vai sanar todos os problemas de saúde mental na religião. É muito complexo dizer que é falta de Deus, né? Por isso que uma pessoa está com depressão. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as coisas precisarem ser separadas, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala sobre religiosidade, espiritualidade, né? A gente quer falar que essa é uma dimensão do ser humano e a gente precisa respeitar, né? A gente precisa respeitar que isso também faz parte da concepção de saúde. Assim como faz parte da concepção de saúde, ela pode ser pode favorecer o processo de adoecimento. Então, se a gente tem um discurso que, ao invés de tirar a pessoa daquele momento de tristeza que ela está vivendo, afunda ela naquele sentido, faz com que ela sinta que ela não está sendo capaz. E, infelizmente, a gente observa isso com muita frequência, né? Isso é muito triste. Você ir atrás de um ombro amigo, ir atrás de um local de acolhimento e você receber uma patada, né? Ouvir que você é fraco, que você não está procurando Deus, sendo que muitas vezes é uma pessoa que vai, que ora, reza toda noite, se conecta com a sua espiritualidade todos os dias, né? Porque não é sobre isso, é uma doença, né? Ninguém tem câncer porque não tem Deus, ninguém tem pressão alta e diabetes porque não tem Deus, assim como ninguém tem depressão, ansiedade ou qualquer uma dessas outras doenças porque não tem Deus. Deus está aqui, Ele rege a nossa vida, Ele está ao nosso redor, mas a gente passa por sofrimentos que também são feitos do nosso livre-arbítrio, né? E aí a gente também tem que saber lidar com tudo isso. Nós estamos falando sobre procurar ajuda, mas essa demora ao procurar essa ajuda pode deixar essa dor mais progressiva. Uma dor que era menor vai ganhando um volume, vai preenchendo a vida dessa pessoa e vai ficando mais difícil de cuidar? Sim, com certeza. É aquilo que eu estava falando. É muito difícil a gente delimitar essa linha, né? Não é à toa que nós temos critérios diagnósticos. Depressão e ansiedade, ninguém fecha o diagnóstico com uma pergunta, né? Muitas vezes a gente não fecha nem com um encontro clínico, a gente precisa de uma coisa seriada, a gente precisa de longitudinalidade, né, no cuidado do nosso paciente. Esse é outro ponto que eu vou puxar um pouquinho para o que é a medicina de família, né? É a gente se preocupar com aquela pessoa ao longo do tempo. Então, por exemplo, a ideia de um médico de família, quando ele está num centro de saúde, é que ele esteja com aquela comunidade por um longo período de tempo. Então, ele vai conhecer a dona Raimunda. Pelo nome. Exatamente. Pelo nome da dona Raimunda, ele vai conhecer os filhos dela, ele vai saber como é a personalidade dela e ele vai ter a sensibilidade de, no dia que ela entrar diferente no consultório, enxergar e se perguntar, nossa, essa não é a Raimunda que eu conheci. Então, tudo bem, nem sempre isso vai ser a realidade, existem pessoas novas a todo momento e a gente também troca de trabalho, né? A gente chega num lugar novo. E quando que é importante você procurar ajuda? Como eu falei, quando você sente que as coisas estão mais pesadas do que elas eram, sabe? Quando você percebe que você conseguia fazer tudo aquilo, você não sofria, você não se sentia impotente, você não sentia que era difícil, ou podia até ser um pouco difícil, mas não era paralisante, não era uma coisa que te tirava do teu eixo, sabe? A partir do momento que começa a ficar muito, muito difícil, que parece que as coisas ou estão mais lentas ou estão aceleradas demais, que as coisas não estão andando da forma como a gente espera que andem, isso é o momento de você procurar ajuda. A gente sempre recomenda que, pensando a nível de SUS, você vá no posto de saúde, se não for um momento grave, né? E a gente deve conversar um pouquinho sobre o que são situações mais graves, mas se você está sentindo que você está diferente de quem você era, procura um médico de família, procura a sua enfermeira da família e procura o seu agente comunitário de saúde, né? E vai conversar sobre o que está acontecendo. Porque essas pessoas estão ali para te ouvir, né? E para realmente entender se isso é doença, se isso é sofrimento e como que a gente vai agir a respeito disso, né?
Perfeito. Muita coisa interessante, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, nós vamos continuar falando sobre saúde mental, também sobre automutilação. Isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa no momento de sofrimento, sobre quando o sofrimento fica um pouquinho a mais, né, e você acaba perdendo o ânimo pela vida. Tudo isso depois do intervalo, inclusive falando sobre tratamentos também. Até mais! Voltamos com mais um bloco do Em Dia com a Saúde. Hoje nós estamos falando sobre um tema extremamente importante, os assuntos relacionados à saúde mental. Eu continuo conversando com a médica de família e comunidade, Érica Barros. Doutora, queria perguntar para a senhora sobre a questão da automutilação. Muitos pais acabam se deparando com essa realidade dos filhos estarem em sofrimento e por isso estarem se cortando. Isso também acontece com os adultos. Queria que a senhora falasse um pouquinho como abordar, como encaminhar essa situação. Certo. A automutilação, ela sempre vai ser um sinal de alarme, né? Se você conversar com qualquer pessoa que já teve esse comportamento, ela vai falar que aquilo ali era um momento de alívio de um sofrimento muito intenso que muitas vezes ela não consegue nem colocar em palavras, né? Então, qualquer pessoa que tenha um conhecido que está fazendo automutilação e que você identificou, o ideal é que você acolha essa pessoa, busque entender o que está se passando na vida dela, que tipo de sofrimento tem ali e oriente que ela procure um profissional para conversar sobre. Nem sempre isso vai ser um adoecimento muito grave, que precisa de remédio e tudo mais, mas sempre vai ser um sofrimento que a gente precisa acolher. Menos julgamentos, mais acolhimento. Exatamente. Essa tentativa de racionalizar a situação, às vezes, faz com que as pessoas sejam um pouco cruéis ou um pouco insensíveis, né? Exatamente. E a gente tem que entender que é uma pessoa em sofrimento intenso. Eu acho que ninguém se corta porque quer chamar atenção, como muita gente fala. As pessoas se cortam porque elas sofrem, né? Então a gente precisa acolher e entender de onde vem isso. Tem outro ponto muito delicado, mas que é necessário também nós falarmos, né? Que é a situação de um sofrimento tão grande, né, tão exacerbado, que a pessoa acaba desistindo de viver, né? Ficando sem ânimo para a vida. Esse é um assunto delicado, presente no nosso cotidiano, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as pessoas que já tentaram alguma coisa, né? Que já estiveram sentindo essa dor extrema, como acolher essas pessoas? Quando a gente lida com uma pessoa com um sofrimento psíquico tão intenso ao ponto dela não ver mais sentido em viver, a gente tem que se mostrar disponível, a gente tem que se mostrar apto a estar do lado dela e a lutar para que ela volte a ver sentido em viver, né? É muito claro que isso é um sintoma grave, né? A gente costuma ouvir na faculdade que o suicídio seria o sintoma mais grave de qualquer transtorno mental, né? Seria a parte que a gente mais quer evitar. É uma urgência médica, e eu gosto de trazer esse termo de urgência médica para as pessoas entenderem que se você tem um familiar que fala sobre isso, ele não quer chamar atenção, e isso é muito importante. Ele não quer chamar atenção. E se ele está querendo chamar atenção na sua cabeça, dê a atenção que ele precisa, porque está grave, né? É como se uma pessoa com dor torácica, você não quisesse levar ela na urgência. Isso não passa na cabeça das pessoas, de você não pensar que é um infarto e que tem a possibilidade de morrer. A gente está lidando com coisas tão graves quanto. Então, leva no hospital de referência, né? Então, a gente aqui em São Luís, nós temos algumas referências em urgência e emergência psiquiátrica, tanto o Hospital Nina, que eles têm uma porta aberta, você pode chegar a qualquer momento, tem médico, tem enfermeira, tem uma equipe multi para te acolher, né? Quanto os CAPs também e o postinho de saúde. A gente faz acolhimento no dia, então se for principalmente uma queixa mais grave, a gente consegue dar esse direcionamento. E tem também o CVV, né? O Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho incrível. Lindo. Presente em quase todas as capitais, né? Faltam voluntários, inclusive, né? Você pode entrar no site do CVV e acessar e se colocar numa condição de voluntário, né? O trabalho do CVV é muito interessante também, né? Sim, o CVV é fundamental e é muito importante que as pessoas conheçam. Eu fico muito feliz disso estar sendo trazido para cá, porque precisa ser mais difundido para as pessoas saberem
e verem a importância de terem pessoas que estão se importando o tempo inteiro. Então, existem pessoas preocupadas por aí, então liguem para essas pessoas, porque elas vão saber como te acolher, sabe? Eu fiz um teste hoje pela manhã, produzindo o programa, eu liguei para o número 188, que é o número do CVV, também conversei por meio de chat, também na página do cvv.org, e eu posso dizer para vocês que tem uma pessoa que vai lhe acolher, que vai lhe ouvir, sem lhe julgar, né? Eu me identifiquei como repórter, né? Falei que apresentava o Em Dia com a Saúde, não tomei muito tempo, porque é um trabalho tão importante, não podia ficar tomando o tempo dos voluntários, mas fiz esse acesso, fiz essa ligação justamente para falar para vocês o quanto é fácil, o quanto é importante a gente tentar qualquer tipo de ajuda, e o do CVV é muito bom, né? Sim, eles sempre dão instruções para a gente, e sobre como lidar com aquele momento, e é importante falar que não é só a pessoa que está com a ideação ou planejamento que pode ligar, o familiar, o amigo, pode ligar, ser acolhido, ouvir sobre rede, ouvir sobre quem acionar nesse momento difícil, porque é um momento difícil para todo mundo que está ali ao redor, né? Então, a gente precisa entender que a gente tem rede de apoio para todo mundo que está ali. Doutora Érica, nós estamos voltando de uma pandemia e lidando como se as coisas já estivessem na normalidade, né? Estamos tentando tocar a vida, mas estamos voltando, né? Vindo de um tempo muito difícil, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a questão das empresas que receberam, né, de volta esses funcionários, né, depois de um home office. Como as empresas podem ajudar também na saúde mental dos funcionários? Certo. E a gente vive, além disso, sempre uma questão de mais produtividade, de que o tempo de trabalho não acaba na hora que o trabalho acaba, né? Então, a gente precisa de empresas que vejam os funcionários como pessoas, né? Que são pessoas que são esgotáveis, né? Não é à toa que a gente ouve tanto falar em burnout hoje em dia, porque cada dia mais as pessoas são exigidas de uma produtividade que elas não vão dar conta, que ninguém daria conta, né? Então, acho que o papel principal de todas as empresas é olhar para as pessoas como pessoas, promover cargas horárias de trabalho que realmente sejam factíveis, né? E não uma coisa que ninguém dá conta, sabe? O sorriso esconde muita coisa, é bom olhar no olho, né? Exatamente. É muito difícil para um funcionário chegar para o chefe e falar, nossa, isso daqui está muito ruim, porque a gente precisa do nosso emprego. Então, muitas vezes isso tem que partir do chefe, né? De dizer, olha, a gente precisa conversar, você tá diferente, e um bom líder, ele consegue identificar isso, né? Então, se nós temos empresas mais humanizadas, a gente consegue identificar isso e realmente promover saúde mental. E toda empresa que tenta isso percebe como a produtividade melhora, como ter um funcionário feliz e descansado aumenta a motivação dele para aumentar os lucros da empresa e tudo mais. Então, a gente também precisa ter essa sensibilidade se a gente quer crescer, né? O programa está chegando ao fim, infelizmente, o nosso tempo é curto. Queria perguntar para a senhora tem alguma dica, alguma orientação, algum conselho para quem está assistindo, para quem está em sofrimento, para quem não está em sofrimento? Acho que a minha maior dica para quem está assistindo, que se esteja ou não em sofrimento, tenha sua rede de apoio. Converse com pessoas que lhe ouçam, que façam você se sentir amado, querido e valorizado, né? Porque momentos difíceis todo mundo vai viver, todo mundo tem na vida, mas se nós temos pessoas que nos ajudam ao nosso lado, a gente consegue superar tudo isso. E isso eu estou falando de família, de amigos, mas eu também estou falando de ter uma rede de saúde mesmo, de pessoas que você pode confiar. Tanto o seu médico, quanto uma enfermeira, um agente comunitário de saúde. Acione todos esses recursos que você tem, porque para a gente ter um SUS que funciona, a gente precisa da participação de cada indivíduo também. Valorização do SUS também. Sempre, sempre valorizando o SUS. Obrigada pela sua presença. Imagina, foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão sensível. É um tema que a gente sempre quer debater mais, justamente para trazer as pessoas para essa percepção de que é sério, de que precisa de acolhimento, de que precisa ser escutado e de que tem jeito, né? De que tem tratamento, de que tem cura, que tem como voltar para uma vida completamente funcional. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. A fala da doutora Érica me fez lembrar de uma palestra religiosa que eu fui e eu escutei a seguinte frase: você é o amor da vida de alguém, seja da sua família, dos seus amigos, do seu animal de estimação, toda vida importa.
procure ajuda, além os dias que ainda estão por vir. Esperança sempre. O Em Dia de hoje termina por aqui, lembrando que todos os programas estão no YouTube da TV UFMA. Inclusive tem vários programas sobre saúde mental, você pode encaminhar para alguém ou você pode assistir para tentar se encontrar. O Em Dia de hoje, como eu disse, termina por aqui. Lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. Até o próximo programa com mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!